valorize o bodó. Somos arte, música, som e cinema. Somos gíria, ritmo, dança e gingado. Somos direito, somos vida. É o que ouvimos, tocamos, sentimos e falamos. É cultura, é identidade, é ser gente. Então puxa a cadeira, pega um café e vem com a gente. O Cultura na Mesa está no ar. É uma coxinha, é muita onda. Olá para você que tá ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Cultura na Mesa comigo, Beatriz Prio. E hoje eu recebo aqui no nosso estúdio Tainá Tsukuda, que é bacharel em Direito, está hoje como comerciante também, levando um legado aí do avô dela, japonês, ali no centro de Boa Vista, mas agora também caminha e percorre a trajetória de uma influencer também aqui em Boa Vista, em Roraima. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Oi, Pri. Oi, ouvintes. Muito obrigada. Tô super animada de estar aqui. Esse convite realmente é muito especial. E conta pra gente, né? Na verdade, eu vou explicar aqui pro nosso ouvinte por que eu a convidei. Estava ali, né, passando o feed no Instagram e, de alguma forma, o vídeo da Tainá parou pra mim ali, acho que era da Pedra Pintada, se eu não me engano, ela contando ali um pouquinho da história. Eu falei, nossa, que legal, como é que ela conta essa história de forma tão interessante, né, um pouquinho do turismo de Roraima. Eu fui ver que tinha outros vídeos também nessa pegada, eu falei, vou chamar ela para falar um pouquinho por que ela iniciou a divulgar, né, o turismo aqui em Roraima, que são essas rotas aí que a gente tem em Boa Vista. E aí agora eu vou perguntar isso ao vivo, né, como é que começou esse projeto aí de trazer para as redes sociais um pouquinho das suas aventuras? Ah, legal, Pri. Bom, então, eu sou conhecida como Tainá Tsunami, né? E eu brinco que é um personagem super aventureiro, porque é o meu lado também, assim, né? Tirando o lado profissional, esse é um lado que eu gosto muito em mim, que é de me aventurar, ficar perto da natureza, me divertir dessa forma. E eu estava morando em São Paulo 6 anos atrás, os últimos 6 anos, retornei agora em razão do falecimento do meu avô, voltei para ficar mais próximo da minha família, para ajudar a administrar os negócios. E pra me divertir, eu fiz aquilo que eu tava morrendo de saudade, inclusive, né? Que é ir pro Igarapé, visitar novos lugares que eu não conhecia. Pedra Pintada eu já conhecia, muito pequenininha, mas não adulta, né? Então eu tava morrendo de vontade de ir lá. E eu decidi documentar, né? Voltar a compartilhar. Sempre gostei muito de compartilhar com os meus amigos ali no Instagram. E aí isso começou a sair um pouquinho mais, né, da minha bolha, daqueles meus amigos, e outras pessoas começaram a ver e a gostar. Então, foi mais ou menos assim, tô me divertindo, registrando essa minha diversão e aproveitando e compartilhando também informações úteis, né, sobre como acessar, como chegar, porque acaba realmente sendo um direcionador ali para quem nunca foi, para quem é daqui e ainda não visitou, para quem tá vindo, né, então foi mais ou menos assim. E qual foi o primeiro vídeo, assim, que você decidiu fazer, né, dessa experiência, né? Eu vi alguns, mas qual foi ali aquele momento que você, nossa, que legal, vou compartilhar isso com quem também não é daqui de Roraima, né? Talvez você tenha deixado amigos em São Paulo também, para contar um pouquinho como é que é a vida aqui no extremo norte do país. Sim, o primeiro vídeo, inclusive, foi uma brincadeira, porque em São Paulo a minha rotina era muito puxada, né? Saía de casa muito cedo, voltava muito tarde, e no horário do almoço realmente me sobrava um tempo muito curto apenas para me alimentar. Então o primeiro vídeo que eu fiz foi, olha o que eu consigo fazer no meu horário de almoço morando aqui em Boa Vista. Então, eu peguei, fui lá no Igarapé do Santa Cecília, né? Tomei meu banho de igarapé, almocei, me diverti e voltei para trabalhar. Então, foi uma brincadeira, né, com os meus amigos de São Paulo, falando, olha aqui o que eu consigo fazer. É muito inveja. melhor. Exatamente. Isso aqui é privilégio. E eu sei também que, inclusive, é um privilégio para quem mora aqui, assim, né? Porque nem todo mundo consegue fazer isso durante a rotina, claro. Porque precisa do deslocamento, então tem muita consciência em relação a isso. Mas esse foi o primeiro vídeo, foi muito legal, assim, porque realmente, assim, às vezes a gente nem pensa que tá bem ali, tá acessível, e se a gente tiver um tempinho, basta querer, vai lá, né, dá um mergulho, revigora e volta, continua a rotina. E depois, quais foram os outros lugares que você chegou aí aqui, não só dentro da capital Boa Vista, mas expandindo um pouquinho mais para os municípios que você chegou, que te marcou durante já esse início de trajetória? Ah, legal.
Eu tenho feito uma listinha, assim, né, dos lugares que eu quero revisitar ou conhecer. Eu contratei algumas... Tem muitas agências, inclusive eu voltei agora, né, pra Boa Vista e me deparei, assim, com novas agências de turismo. Eu achei fantástico, porque você encontra agora uma diversidade realmente bem maior. E eu contratei algumas, fiz o passeio no Apiaú, que é na Cachoeira Esmeralda. Então tem uma rota muito legal, fantástica, fica dentro de uma propriedade privada. Você, enfim, precisa pagar a agência, né, para ter acesso. E foi muito legal, assim. Essa foi uma que eu recomendo demais. Só que são programas um pouco mais extensos. E eu tenho buscado, inclusive, nessa minha listinha, fazer... intercalar, né? Porque esse, por exemplo, da trilha da Cachoeira Esmeralda, você precisa passar o dia inteiro, né? Então vai muito cedo, volta bem tarde. É fantástico, uma experiência pra vida, né? Mas eu também tô buscando esses mais curtinhos, assim, que às vezes... Porque a minha intenção com isso é pra mim, é pra me satisfazer também, né? Por exemplo, tô cansada, quero ir lá no Igarapé relaxar, o Igarapé me revigora. Mas eu também não quero passar o dia inteiro lá, às vezes. E eu entendo que muitas pessoas também sentem isso, né? Querem, mas também não querem demandar todo aquele tempo, organização, sair demais, né, da rotina. Então, eu tô sempre olhando para esses dois lados. Outro lugar muito legal que eu fui recentemente, além da Pedra Pintada, foi o passeio do barco aqui no Rio Branco, né? E esse é um que é muito... curtinho, assim, é 1h30 de passeio, você contempla o pôr do sol, consegue ver a cidade por outro ângulo, passa ali, né, em alguns pontos turísticos, só que através do rio, isso é muito legal, né, a gente visita uma praia, a gente conseguiu ver um boto, assim, eu mesma, nascida aqui, raras as vezes eu vi um boto no rio, então foi muito legal. Eu fui com o seu Pedro, que fica lá no Babazinho, foi fantástica a experiência. E esse é um passeio que eu descobri que muitas pessoas que vêm de fora, né, para visitar Roraima ou vêm a trabalho, fazem esse passeio. E a gente não faz, não é comum, né? Então, eu achei super legal. Eu também comecei a incentivar muito meus amigos. Sai do trabalho, passa lá, final do dia, super legal. E o último também que eu fiz foi o da Serra Grande, só que no lado da Cachoeira Véu de Noiva. Então, a gente vai de barco também. É um passeio fantástico, é bem puxado a trilha. A trilha até a Cachoeira Véu de Noiva é bem tranquila. Mas depois, para subir, nas outras já vai aumentando bastante o grau de dificuldade. Mas vale muito a pena. Você falou sobre o bote aí. A gente vai conversando e vai vindo algumas memórias, né? Eu lembro que um dia eu tava ali sentada também, olhando pro Rio Branco. Ali no Parque do Rio Branco mesmo. Ali tava um pouco seco, né? Então tinha aquela margem de areia ainda para chegar até o rio. Sentada ali com um amigo conversando, de repente eu vejo, né, a cabecinha levantando, e eu falei, não acredito, eu dei um salto, ele é um boto, e eu cheguei mais perto, e era de fato, eu acho que eles estavam migrando, porque não é comum aqui, nessa parte de Boa Vista eles estarem, acredito que estavam migrando nesse momento, mas assim, privilégio realmente de quem mora aqui. Demais. E aí, tem a Pedra Pintada, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você sentiu indo lá, porque eu sei que lá tem um negócio diferenciado, né? Tem. Olha, Beatriz, eu vou te falar que no momento, inclusive, eu tô bem cética, assim, em relação à minha espiritualidade. Mas eu senti uma energia surreal, é realmente inexplicável. Eu até me assustei por ter sentido isso, assim, né? E quando eu fui lá, foi um momento, inclusive, de muita reflexão, né? Porque eu olhei aquela pedra, aquele negócio enorme, com aquelas pinturas rupestres milenares, antigas, e comecei a imaginar, né, quantas gerações se passaram, quantas pessoas nasceram e morreram até o dia em que eu cheguei ali, né? E outras mais pessoas ainda vão passar. Então, foi um lugar tão incrível, assim, um dos passeios que eu recomendo demais. Ele é um pouquinho mais complicado no momento, né? Você precisa... É um sítio arqueológico, então precisa, claro, de toda uma preservação, ainda mais nessa conscientização, assim, em relação à preservação, aos cuidados, ao acesso. Então, você precisa ter 2 autorizações, né, da comunidade indígena local, que cuida desse sítio arqueológico, e também da FUNAI. Então, só entra lá com essa autorização, justamente para que continue sendo preservado, né? E chegando lá foi... realmente uma das experiências mais incríveis. Eu me senti muito agradecida. Eu falei, caramba, que privilégio, né? Eu nasci aqui, eu tô aqui. E foi
foi muito bom, porque essa reflexão me fez entender o meu lugar no mundo, né? O meu lugar é pequeno, e diante dessa imensidão, diante dessas pessoas que passaram até ali, e a respeitar, né, essa história, assim, a respeitar essas outras histórias que se passaram, o lugar, e me trazer um pouco mais de consciência, assim. Você conseguiu ver as pinturas rupestres ali? Sim, nossa, fantástico. Muitas pinturas. E aí você começa a imaginar, né, o significado delas. Até tem uma explicação lá, mas é legal esse exercício de imaginar e você começa a viajar, assim, caramba, o que será? Como foi? É bem legal. Acho que a Tainá viaja que nem eu, assim, quando eu chego nesses lugares, eu fico pensando, quantas pessoas já se amaram aqui, né? Já vou numa profundidade. Quantas histórias, né? Quantas histórias foram vividas, quantos filhos nasceram nesse local, né? Exatamente. Então é muito fantástico de chegar a esse nível. Você sabia que foram os índios gigantes que pintaram a Pedra Pintada? Pelo menos é isso que diz a lenda desse livro que me acompanhou por tantos anos da minha infância. Foi uma alegria imensa finalmente me levar para conhecer de perto a magnífica Pedra Pintada, que fica localizada a 140 quilômetros da capital de Roraima, e o sítio arqueológico fica dentro da Reserva Indígena São Marcos. Trazendo um pouquinho da sua experiência de São Paulo, Boa Vista, agora retornando para sua casa, né? Como é que você vê também a interação nas redes sociais do público que é e o que não é daqui também, vendo as suas aventuras e aquilo que você compartilha de experiência? Legal. Eu tenho percebido, assim, nesses últimos vídeos que eu postei, uma interação e interesse muito grande das pessoas que moram aqui. Então, eu achei curioso que pessoas nascidas, né, criadas aqui, não visitaram muitos desses lugares, né? Então, eu tenho passado essas informações, buscado incentivar, porque eu tenho percebido, talvez seja uma impressão só minha, não sei ao certo, mas que a gente deveria incentivar um pouquinho mais, né, valorizar um pouco mais as nossas belezas naturais daqui, o nosso turismo daqui, local. Então, quando eu tenho postado esses vídeos, eu vejo as pessoas se perguntando como faz para chegar, onde é o valor, todas essas informações. Então, eu tenho buscado, inclusive, trazer mais, né, pros meus vídeos. Por exemplo, ainda acontece, vou até aproveitar para fazer um convite, ainda acontece uma exposição muito legal, a Amazônia, lá na Orla, né, no prédio de intendência, e poucas pessoas estavam cientes, assim, pelo menos de quem me segue, no caso, né, que eu tô usando de base. E essa exposição tá acontecendo desde o ano passado, final do ano passado, e vai acabar agora no final do mês. E aí foi muito legal ver, falando, olha, pessoal, eu tô vindo aqui, fui lá, mostrei algumas vezes, e aí depois eu recebi algumas fotos, né, e da pessoa assinando o nome na lista, encontrando o meu nome na lista, mostrando foto do lugar. Então foi uma satisfação enorme, assim, porque eu falei, poxa, a exposição tá tão legal mesmo, é uma atividade cultural tão importante, interessante. Eu mesma aprendi sobre alguns tipos de folhas lá que eu não sabia, assim, folhas locais, regionais, folhas da árvore, né, de árvores típicas aqui da nossa região. E aí ver as pessoas, né, seguindo essa dica, conhecendo um pouco mais, me deixa muito feliz, assim, porque eu entendo que tá muito alinhada ao meu propósito de vida mesmo, né, que é dar valor a essa parte que é boa da vida, assim, né, de aproveitar a natureza, aproveitar essas interações, né, com as pessoas em relação à nossa cultura que é tão rica. E em relação a esse propósito de vida, né? Como é que você encontrou ele? Nossa, mas aí a gente vai precisar de muito tempo. Resumidamente, eu entendi em algum momento recente, que o propósito a gente cria. Pelo menos eu tenho aceitado essa definição e ela tem me trazido muita paz. Então, a partir do momento que eu pensei, poxa, legal, eu posso escolher o que eu quero... Eu posso escolher aquilo que me satisfaz, que me traz mais paz, né? Mais sentido para a vida, eu vou escolher. E dentre o meu propósito, assim, dentre eles, né? Esse contato com a natureza, o respeito à natureza, entender o meu lugar no mundo, assim, me assistir como uma parte da natureza e não como o topo da cadeia alimentar, por exemplo, me faz sentir pertencente, né, assim, entender que é por esse caminho que eu quero ir. Um lado também do meu propósito, assim, que eu tenho trabalhado bastante, quero trabalhar muito mais agora nos meus vídeos. Eu tô fazendo todo um planejamento, né, quero muito
eu não gosto da palavra explorar. Apesar de ser, explorar novos locais, mas eu não gosto muito dessa palavra, ela me incomoda. Então eu falo visitar, conhecer, né, desvendar ali um pouco dos lugares aqui em Boa Vista. Eu também quero trazer muito da sustentabilidade, que eu acho que é um assunto que a gente fala pouco e tem tudo a ver, né, com saber visitar, saber aproveitar, porque muito me dói no coração quando eu vou no Igarapé e vejo um monte de lixo espalhado na areia. Aquilo me deixa tão triste, eu fico realmente assim, poxa, acho que meu propósito também tá aqui, né? Eu posso, de alguma forma, ajudar a diminuir um pouco desse impacto aqui que não tá legal, essa ação humana que não tá muito interessante. E aí, como fazer isso, né? Então, isso também faz parte do meu propósito. E eu olho muito por esse lado de criar ele, né? Cada vez mais. Eu te fiz essa pergunta justamente porque vinha a próxima, que eu acho que você já até começou a responder, que é quais as lições, né? Quais os aprendizados e aqueles insights que você tira a cada lugar que você vai, a cada ambiente novo que você conhece ou revisita. Qual é a lição que você tira ali que você quer levar realmente para o resto da vida? Nossa, que pergunta legal. Olha, sempre que eu faço um novo programa, assim, né, de turismo, que eu vou visitar algum novo lugar, ou até mesmo revisitar o Igarapé, que é um lugar que eu adoro estar sempre, assim, Igarapé é meu lugar favorito sempre. Eu tento, em algum momento, parar. Eu sempre faço isso, assim, parar, sentar, de preferência, sem nenhuma JBL do meu lado. Por favor. De preferência com um pouco de silêncio, assim, eu me reservo, começo a admirar, assim, a contemplar mesmo aquilo, a observar o fluxo da água, a movimentação das folhas, o vento, tudo, assim. E na verdade, cada vez é uma reflexão diferente, assim, né? E eu só me entrego, deixo os meus pensamentos ali passearem, me visitarem, né? Mas geralmente eu saio com esse sentimento de responsabilidade, assim, de... Poxa, eu tenho uma responsabilidade, eu sou parte disso aqui, eu não sou acima disso aqui, então isso tem mudado muito, porque quando eu vou no Igarapé, eu entendo que eu não sou... Parece até papo de doido, assim, falar isso, mas eu sou parte daquilo, eu sou parte da natureza, eu sou parte integrante, eu não devo explorar aquilo, danificar aquilo, porque aquilo também é uma vida, né? A água tem o seu fluxo de vida mesmo, é um ser vivo, né? Então, como respeitar? Eu tô sempre saindo com essa lição, assim, de me provocar nesse sentido de como respeitar, como cuidar, como preservar, para que eu possa desfrutar, né? Mas sem prejudicar, sem degradar. Então, toda vez que eu vou, eu tô sempre realmente me fazendo essa reflexão, assim, esse exercício de pensar em como cuidar e respeitar. Acho que eu tô sempre pensando nisso mesmo. Eu acho que por isso que eu me identifiquei ali vendo o seu Instagram com seus vídeos e quis também convidá-la, porque eu tenho esse mesmo pensamento, eu tenho essa mesma ideia, e ontem eu estava até conversando com uma amiga que ela compartilhou assim que resolveu parar para contemplar o dia, né, desacelerar e ver ali uma criança brincando na rua, alguém conversando, ver as interações, a natureza, a vida, e eu li aquilo, eu falei, oxe, mas não é todo mundo que faz isso não é natural. Na minha cabeça era até o momento, né? Porque eu sempre faço isso, sempre fiz. Então, até compartilhei pra ela que no meu caminho daqui até em casa, eu olho os passarinhos no sinal ali, naqueles fios do sinal. Eu vejo os cachorros atravessando a rua e fico vendo se eles param, se eles esperam o trânsito parar. Sim. Eu vejo as pessoas caminhando ao lado. Que música que tá ouvindo no carro? Acho que é curiosidade, né? De gente que é curiosa. Sim, mesmo. Não, muito legal isso, porque eu tava sentindo muita falta mesmo. Imagina, aqui em São Paulo, é de fato um privilégio isso, porque aqui a gente consegue ouvir o som do passarinho, né? De manhã no quintal da minha casa, na casa da minha mãe, nossa, eu tô sempre escutando o som do passarinho, vejo os passarinhos. Em São Paulo eu não via isso, não é comum, né? Então, eu tava realmente com muita saudade, então... Foi muito importante até ir pra um lugar que... De ver de fora, né? Isso, porque quando eu volto pra cá, eu volto assim, com esse olhar de saudade, de respeito, de vontade de realmente contemplar, de participar. Então, eu acho um privilégio enorme. Por exemplo, uma das coisas que você acabou de comentar, né? Sempre que eu passo
Sabe aquela rotatória ali em frente à Universidade Federal? Sim, adoro ali. Ali tem um ponto de pôr do sol fantástico, assim. Muitas vezes eu desvio a rota quando tá perto desse horário só pra passar ali e olhar rapidinho. Isso é um super privilégio, né? Em São Paulo não tinha essa possibilidade. Os prédios não permitiam assistir um pôr do sol livre, assim, né? Do Lavrado, por exemplo. Então, é muito legal, né? Porque é isso que eu tento trazer, né? Esse olhar de, gente, vamos reconhecer aqui o privilégio que a gente tem, vamos cuidar desse privilégio. Olha só que delícia. Dentro da cidade, é só ir aqui na beira do rio, você já tá literalmente em contato com a natureza, né? Então, eu tô cada vez mais apaixonada, assim, por isso. E outro ponto, eu acho que dá pra até levantar em questão, que é esse desvio de rota. Em São Paulo era fácil desviar a rota? De jeito maneira. Se você desviava a rota, você se prejudicava muito, né? Em termos de tempo, você se atrasava. Além de ser perigoso também, às vezes se você desvia a rota, não sabe pra onde tá indo, né? É questão de segurança mesmo. Aqui não, a gente consegue fazer isso, né? De forma muito tranquila. E até, não sei se eu comentei, mas em São Paulo... eu tinha vontade de estar perto da natureza, né? Então, vira e mexe, eu tava pesquisando locais próximos a São Paulo. Depois do Igarapé, o que eu mais gosto é de cachoeira, né? Amo cachoeira, assim. Então, eu sempre buscava cachoeira, já que não tinha Igarapé lá, eu buscava cachoeira. E a logística era tão complicada, o valor era tão alto, eu, assim, demandava uma preparação tão grande que eu desanimava, sabe? Confesso, assim, cara, não, vou limpar a casa, me preparar pra semana, fazer outra coisa, e acabava não indo. Então, mais uma vez, né, esse olhar de privilégio, por exemplo, hoje, já vou adiantar, hoje no final do dia, vou pegar uma barraca de camping, né, e vou dormir no meio do mato essa noite, assim, vai ser uma experiência super legal. E claro que eu vou registrar, né, e aí isso vai ser possível porque... Mais uma vez, a gente tá aqui cercado desse privilégio, né? Claro que também eu reconheço que, enfim, tem uma facilidade de carro e tudo mais, né? Eu vou até perguntar mais spoilers de onde vai ser esse camp, porque o podcast não vai não vou colocar ele no ar antes de você ir, que não vai hoje, com o dia que a gente tá gravando. Vai depois, então você vai ter ido. Então conta onde é que vai ser mesmo esse camp. Nessa primeira vez, eu também... um spoiler, assim, né? Eu tenho muito cuidado com a minha segurança, né? Então, sempre eu faço uma pesquisa, não sou muito oba-oba. Sou aventureira, essa tsunami, ela gosta, mas... com juízo. Exato, Então, eu não me coloco em situações, assim, de perigo não controlado, né? E eu vou dessa vez eu vou na Fazenda Buritizal Grosso. Nunca fui, então vai ser minha primeira vez. Eu passei na frente, inclusive, esses dias. Fica na frente do Bonfim, né? E lá eles têm um espaço bem legal na frente do lago deles para você acampar. Então, essa vai ser a minha primeira experiência, assim, acampando. Já adulta, né? Porque quando eu era adolescente, acho que um ponto até engraçado, assim, é que... Como que surgiu essa Tainá aventureira, né? É cultivada desde criancinha, né? Então, foi através, inclusive, da minha mãe, que tá ali, ó. Ela tá aqui nos bastidores. Ela sempre me incentivou. Todo final de semana a gente tava na natureza, em contato com a natureza, no Igarapé. Sempre me fez, né, ter essa proximidade. E hoje é realmente algo muito natural em mim. Então vai ser lá na Fazenda do Buritizal Grosso. A gente vai levar uma barraca. E a gente tem poucas coisas. Outra coisa legal também é que às vezes a gente coloca dificuldade, né? Eu não tenho fogãozinho, sabe? Eu não tenho aqueles milhões de aparatos pra acampar. Então a gente vai levar o que tem, vai ver como funciona, vai ser uma experiência, né? Assim, vai registrar tudo. Eu vou fazer isso. E aí, depois desse, um outro lugar que eu queria muito acampar, tô pesquisando como faz o acesso, porque também tá dentro de uma comunidade indígena. O Lago do Caracaranã, você já foi? Não. Você vai adorar. Eu fui faz muito tempo, agora esse é o lugar que eu não fui ainda. Lago Caracaranã, em Normandia, né? Uhum. E o Iramutã. Nossa, não fui ainda. Do estado inteiro, desses dois locais que eu não fui e que eu preciso ir. Sim, nossa, legal. E, assim, falando ainda sobre o Buritizal Grosso, antes de falar do Lago Caracaranã, pra quem tá ouvindo agora, quando esse podcast for pro ar, provavelmente a Tainá já terá postado. Então, corre lá no Instagram dela. Qual é a @ Tainá? @Tainá Tsukuda. E aí você vai verificar lá, esse vídeo já vai estar postado, com certeza, já vai estar lá registrado a experiência dela no camping. Então,
Ah, inclusive, antes de ainda... Quero falar do Lago Caracaranã, mas eu lembrei que a gente falou de Tsukuda. E aí, só que no Instagram você se apresenta como tsunami, né? Virou até um bordão já. Por quê? É um trocadilho com sobrenome? Ou porque você é um tsunami mesmo? Então, essa história é engraçada, porque são vários significados, na verdade. Tsunami é aquela onda, né, que, enfim, nem é tão boa assim, mas aí a gente mudou o significado para uma onda boa. Para uma onda de coisas de alegria, de, enfim, aventuras. Isso é um pouco de mim. E quando eu era criança, né, meu nome Tsukuda é um pouco difícil, assim, de pronunciar, né? A gente não tá habituada aos nomes japoneses. E então, na escola, eu recebi, claro, muitos apelidos, né? E dentre eles, Tsunami era um. Então, eu trouxe, assim... inclusive, ele é bem recente no meu Instagram. Eu não falava muito Tsunami, mas quando eu voltei, alguns amigos me reencontraram e eu falei, caramba, que legal, vou voltar a usar. E eu falei, tem tudo a ver. E aí as pessoas gostaram muito, né? Tsunami me apresenta, cachoeira, papapá. Então o pessoal gosta muito. E eu gosto também, tenho um carinho especial, porque é bastante desse meu lado mesmo, aventureira, que vai lá e uhul! Tem coragem, né? E aí, então, você pretende agora um dos roteiros que vem, então, é o Lago Caracaranã. O próximo... O que você já estudou e pesquisou, que sabe sobre o lago? Olha, pouco, vou ser sincera com você. Eu sei que também precisa de autorização para entrar, que lá é ainda mais preservado, ele tem bastante... Ele já é mais aberto ao público, né, em relação à Pedra Pintada, mas que é necessário... se apresentar para a comunidade responsável, tem que pagar uma taxa, eu não sei o valor ainda, vou pesquisar, porque tá um pouquinho mais para frente, né? Assim, devo fazer entre o mês de junho e julho, talvez. E é legal que agora a gente vai entrar no inverno, né? Então tem muitas programações que podem ser feitas, né? Agora, assim, que são mais interessantes de serem feitas, como, por exemplo... a Cachoeira Véu de Noiva, né? Ela fica bem... Serra Grande. Isso, exato. Ela fica bem cheia, bem bonita agora nesse período. Só que também é importante lembrar que a chuva também traz um pouco de risco, né? Tem que ter bastante atenção. Tsunami apresenta a Cachoeira Véu de Noiva sem noiva e sem véu, porque a melhor época pra ir é durante o período chuvoso, e sendo eu do contra, fui no período não tão chuvoso assim. Contratamos o passeio direto com o guia Fredson, mais conhecido como Tarzan, fomos de barco até o pé da serra, e o acesso à propriedade custou R$80. Iniciamos a trilha e a primeira parada foi a Cachoeira Véu de Noiva, que está flaquita. O acesso até ela é bem fácil. Tepequém, depois é um próximo lugar que eu pretendo ir, assim, já fui muitas vezes. Só que dessa vez eu tô com vontade de acampar também. Então eu quero ter essa experiência acampando ali de forma... intencional mesmo, né? Isso, Eu quero ir no platô do Tepequém, que eu nunca fui. Então é uma trilha bem puxada. Você já fez esse? Já. Já fez? E o que você achou? Já, 2 vezes. 2 vezes acampando lá em cima, inclusive. Caramba, que legal. Mas acho que já subi umas 3 vezes. Mas assim, acampar, a parte de acampar lá em cima, né? Que teve um período aí que eu tava com os amigos muito aventureiros também. Que legal. E fazia muita coisa, só que eu não registrava, né? Acabou passando batido em relação a registros de vídeo, mas tem tudo muito guardado aqui na memória. Mas você dormiu lá em cima? Dormi. E aí teve um dia que tava ventando muito. E aí a gente teve que, né, afirmar as barracas, né, com aqueles ganchinhos que já vem mesmo com a própria barraca. Mas teve um dia que tava assim tão limpo. Foi 2 experiências, né? Um dia com mais assim nublado e outro dia mais aberto o céu mesmo. E a lua tava linda, parecia que tava dia, assim, com a lua cheia, de tão assim brilhosa que tava. Muito claro, você enxerga tudo, né? E aí, e o nascer do sol no outro dia, assim, foi uma das experiências e uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Foi o nascer do sol ali do platô, vindo abrindo assim o dia, né? Então, magnífico ali, acho que você vai adorar. Eu já tô compartilhando até minhas experiências aqui. Nossa, eu tô adorando, inclusive, trocar figurinha, porque... A Tsunami entrevistando a entrevistadora. Quero muito fazer esse. E, por fim, assim, um que eu quero dar um spoiler, esse eu já quero ter feito muitos vídeos até chegar nesse, porque esse eu acho que vai ser o mais especial da minha vida, vai ser o Monte Roraima, né? Então, tenho planos para dezembro, subir o Monte Roraima. Tô me preparando fisicamente, porque exige bastante preparo, né? E esse, com certeza, é um sonho, assim, que eu pretendo realizar muito em breve. E é um desafio gigantesco mesmo. Você já fez? Não, mas é por isso que eu tô falando que é um desafio. Porque além de você se preparar fisicamente pra subir e tudo mais, percorrer aqueles dias, aí tem a preparação financeira também, que é o investimento. É um investimento alto. Não que seja
um desperdício de dinheiro, jamais. Eu sempre penso que viver na natureza e pagar pelos profissionais que te levam, que te dão segurança, alimentação, é investimento. Para quem está nos ouvindo, talvez não seja de Roraima, porque eu não sei até onde esse podcast pode ir. Mas segundo quem já foi, inclusive as agências que fazem esse trajeto até a Venezuela, porque é importante dizer, né, que chega aqui em Boa Vista, quem vem de fora, de Boa Vista com alguma agência, não dá para ir sozinho à toa também, alguma agência vai para a Venezuela e da Venezuela que sobe, porque apesar do nome ser Monte Roraima, a parte que fica para dentro do Brasil, que está dentro do território roraimense, é a parte do paredão. Então, não dá para subir pelo paredão. Tem que subir pelo outro lado, que fica na Venezuela. E, segundo, né, essas pessoas que já foram, a maior parte do percurso é caminhando em terra plana, porque é de onde fica a instalação da comunidade até o pé do monte, né? Isso. Depois, dizendo as pessoas que foram, que eu não fui, são cerca de 4, 5 horas escalando mesmo a parte íngreme do monte, né? Sim. Mas o que demora mais, até uns 7 ou até mais dias que as pessoas fazem esse trajeto, é por conta da caminhada até o pé da serra, digamos assim, o pé do monte. Então, acho que vai ser uma experiência encantadora para você. E eu já espero esse vídeo de volta pra gente assistir aqui da experiência da Tsunami. Vai ser muito legal, tenho certeza. Então, é isso. Pretendo conhecer, revisitar e conhecer muitos novos lugares, assim. Quero muito incentivar essa movimentação, né? Às vezes, um ponto que eu acho legal, que eu sempre escuto nossa, é muito caro sair de Boa Vista, né? A gente tá muito isolado, só tem um voo por dia, os voos são muito caros. E é verdade, né? Realmente, assim, qualquer viagem que a gente faça saindo de Roraima é um absurdo. E, poxa, a gente tem vários lugares legais aqui, exclusivos, únicos, num preço muito mais acessível, até comparando, inclusive, o valor das agências. Eu confesso que eu achei bem, assim, não que seja barato, mas comparando a São Paulo, aos passeios que eu já fiz, é uma diferença realmente bem grande, assim. Então, aqui tá bem mais acessível, a gente consegue fazer esses passeios. E nem todos os passeios você precisa de agência e de guia, né? Então, você consegue fazer sozinho. E no Igarapé, né? Exatamente, simples, né? Tá aí dentro da cidade, asfaltada, até a beira do Igarapé, basicamente. Então, é isso. E agora, antes de a gente encerrar, porque a gente tá aqui com uma neta de uma lenda de Roraima, né? O seu japonês, né? Que era a coisa dele da loja do japonês ali do centro de Boa Vista. Todo mundo conhece, né? Todo mundo... A gente estava até falando aqui nos bastidores antes de você chegar que ele é um patrimônio, né? Ali a loja de japonês é um patrimônio de Boa Vista. E falando um pouquinho desse outro lado, né? Você ser aventureira agora, a Tainá administradora. Como é que tá sendo também levar um pouquinho desse legado? Pretende até... Acho que fica de sugestão fazer um vídeo para contar essa história, viu? Sim, legal. Obrigada. Olha, tá sendo um desafio bem desafiador mesmo, em termos, né, de essa parte mais burocrática, administrativa. Tem sido bem difícil, mas, ao mesmo tempo, tem sido muito prazeroso. Eu sempre tive esse pezinho no empreendedorismo, sempre gostei de vender, de atender o cliente, de ter esse olhar, né, para a experiência do cliente, enfim. Sempre fui uma consumidora um pouquinho chata, né? Sempre tive esse olhar de, poxa, gosto de serviço bem feito, completo, etc. Então, tô trazendo muito dessa minha expertise ali que eu vivi em São Paulo nos últimos 6 anos. Sou muito agradecida, inclusive, porque eu tive excelentes experiências lá. Então, eu me considero, assim, minimamente, né, preparada para lidar com esse desafio. E o que é mais legal é que muita gente realmente conhece meu avô, né? O seu Paulo ou Sadaia. Sadaia é o nome dele em japonês e Paulo é o nome brasileiro, né? Ou japonês, como quando falava lá no japonês. Então, que é o mais conhecido mesmo. Nem como as pessoas já sabem quem é. Então é muito legal, porque as pessoas vão lá, né? Algumas já sabem que ele faleceu, outras não, ficam completamente arrasadas. E eu me vejo fazendo exatamente o que ele fazia, que é bater papo com o cliente, resolver o problema do cliente de forma honesta. Isso é um diferencial, assim, que eu acho fantástico.
Porque... De um legado dele, né? Ele não te vendia um produto se não fosse resolver o teu problema. Se ele entendesse que aquela bateria que você precisava comprar não ia resolver, não ia durar, não ia funcionar, ele não te vendia. Não adiantava tu insistir e querer comprar a bateria. Isso é muito legal, né? Porque tava ali realmente alinhado ao propósito do meu avô, né? Trazer realmente uma utilidade, confiança, assim, né? No atendimento. As pessoas confiavam no que ele falava, no que ele indicava. Isso é algo que eu tenho trabalhado bastante, assim, para manter, né, ali na loja, de ser uma loja referência em resolução de problemas e não de empurrar produtos a todo custo para o cliente, enfim, que não vai resolver. Ai, que legal. Então, acredito que você vai ter muito sucesso, né, agora também. Nesse sentido de manter esse legado também que seu avô deixou, muitas lições e ensinamentos, né? Queria até que você deixasse registrado aqui como homenagem a ele. Qual a maior lição que ele deixou para você em vida? Ai, que legal. Olha, foram muitas, mas a mais, assim, e essa eu tenho realmente praticado bastante, é levar a vida com bom humor, assim. Fazer brincadeira, fazer piadinha. Isso parece bobagem, mas faz toda a diferença, assim. Você transforma um dia que às vezes está chato, que às vezes está duro, às vezes está doído, porque as coisas vão acontecendo, né? E a gente vai deixando os sentimentos tomarem conta. E meu avô fazia piadinha de tudo, assim. Ele era uma pessoa séria, né? Muito correta. Durante uma conversa séria, importante e correta, ele soltava uma gracinha. E isso mudava todo o ambiente, assim, sabe? Mudava todo... Imagina, né? Você proporciona ali um ambiente muito mais leve para as pessoas que trabalham com você, para os seus clientes que às vezes estão num momento ruim. Tudo bem, né? Que sempre também existe um momento ali para não fazer e ele também respeitava isso, claro. Tento respeitar também, mas com certeza é levar a vida com mais leveza, com bom humor e fazer uma piadinha. Sempre, né? Pra a cereja do bolo. Sim, Então é isso. Queria agradecer muito aqui a Tainá Tsukuda Tsunami, aqui conosco no podcast Cultura na Mesa, por compartilhar um pouco dessa visão sobre o mundo e também sobre essa essência, né? De valorizar o que é roraimense, o que é nosso. Isso faz parte da cultura, né? Valorizar o que é da identidade roraimense fortalece a nossa cultura também. Então, assim, muito obrigada e parabéns pelo que você tem feito e por muito mais que você vai fazer também. Por meio das redes sociais, mas que tem um impacto na vida real. Ai, muito obrigada. Tô realmente muito honrada, muito feliz de estar aqui. Foi muito legal essa conversa. E eu espero contribuir mesmo, assim, com vídeos que tragam informações, que mostrem, né, e valorizem o nosso lugar tão lindo, assim. Que privilégio é morar aqui, viver aqui. Então, obrigada novamente pelo convite. E eu que agradeço mais uma vez. E a gente vai encerrando assim, então, mais um podcast Cultura na Mesa com Tainá Tsukuda. Lembrando mais uma vez o @, dela, só para lembrar o pessoal de casa. Qual é mesmo? Tainá Tsukuda. Tainá com H, com I, e o Tsukuda é quase um tsunami. Mas dá para procurar por tsunami também, que você encontra lá. Então é isso. E para você que quer acompanhar outras edições, outras entrevistas também aqui na Rádio Defensoria, basta procurar por @DefensoriaRR no YouTube, no Deezer e também no Spotify. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!